Começa agora mais um episódio de A Temporada. Com ele, Pedro Rodrigues. Quando o NBB começou em 2008, quem estava em quadra, me refiro, assim, os jogadores, era muito mais o basquete Brasil do que o novo basquete Brasil. A partir da virada da década, assim, para 2009, 2010, a gente começou a ver uma nova geração de jogadores entrando em quadra, com ideias novas, um uso de redes sociais que na época não existiam, e eu tenho a maior felicidade de estar com um dos maiores representantes dessa geração de novos jogadores, um jogador NBB, um jogador que foi criado durante esse campeonato e protagonista desde então, desde o começo, desde São José, depois Bauru, Flamengo, Corinthians, Brasília, Flamengo, de novo e agora São Paulo. Estou muito feliz de estar conversando aqui hoje com o armador de São Paulo, Ricardo Fischer. Tudo bom, Fischer? Fala, Pedro, tudo bem? Que apresentação é essa? Aqui eu já começo sem graça. Não, mas é um prazer poder estar falando com você, poder contar um pouco da história do basquete, da minha, enfim. Acho que vai ser muito divertido aí. Quando eu falei que era uma nova geração, cara, tem umas coisas que são icônicas, assim, suas. Tem o selfie que você tirou no Jogo das Estrelas em Franca. Cara, aquilo ali foi antes do Oscar, cara. Entendeu? É verdade. Então, assim, por isso que é o novo basquete Brasil. Mas vamos falar um pouquinho, vamos começar essa parte final. Não é parte final, né? Essa parte atual da tua história, que é o São Paulo. São Paulo teve um começo bem estranho, né? O São Paulo começou numa partida apertadíssima contra a Franca, depois engatou uma queda, né, com algumas derrotas, e agora está com 3 vitórias consecutivas. A gente está gravando antes do jogo do Flamengo, e parece que voltou a engrenar na temporada, né? Reformulação de time é complicado. Reformulação de time no Brasil, então, é mais complicado ainda. Agora que vocês estão começando a entender o sistema de jogo, como é que tá essa adaptação de vocês nesse momento da temporada? São diversas coisas, né? Eu vou pontuar algumas que eu acho que faz um pouco sentido. Claro, nada justificativa, mas eu acho que são pontos que, juntando, poderia acontecer. Cara, quando eu cheguei, pelo que eu lembro, a gente teve uma apresentação, se eu não me engano, acho que não foram 30 dias de férias que eles tiveram, né? Porque eles foram até o 5º jogo da final, eu saí um pouco antes na semifinal, eles tiveram ao todo 30 dias. Então, isso até é uma discussão que eu tive, né? Eu tive que num podcast que acho que o Giovannone estava fazendo com o Paulinho Borassini, sobre essa cultura de treinamento, de se preparar para a temporada, que mudou culturalmente aqui no Brasil, a gente treina muito nas nossas férias. Só que assim, pensa que a gente teve 10 meses de temporada e 30 dias de férias, né? O corpo não consegue assimilar, ele não consegue. A gente precisa de 2 semanas para esquecer tudo da temporada e começar a preparar. Então, você imagina, você pega 2 semanas, aí você já tem que treinar 2 semanas, porque a gente se apresentou. Com 10 dias depois, a gente tinha o primeiro jogo do Paulista. E assim, os americanos, como foram para fora, chegaram um pouquinho depois, normal, 2, 3 dias depois. O Faverani chegou um pouquinho depois. Eu lembro o primeiro jogo contra o Osasco, a gente jogou desse elenco aqui que a gente jogou com 4 jogadores. E o resto foram juvenil, porque assim, existe uma preparação, não dá para simplesmente você chegar, treinar 2 dias e jogar, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, a gente não teve tempo hábil de uma preparação. E aí a gente foi no Paulista, tivemos acho que 7 ou 8 vitórias. Logo no começo a gente também teve derrotas seguidas, a gente teve um momento bom de 8 vitórias seguidas, e a gente chegou muito confiante no Final Four. E eu acho que a perda para o Corinthians, que jogou extremamente muito bem a semifinal, mereceu a vitória, teve um baque emocional muito forte. Acho que de todo o elenco, toda a comissão técnica, a gente não é soberba de achar que ia ganhar, mas a gente estava muito confiante com o trabalho. E eu acho que aí a gente saiu de lá, a gente jogou o 3º e 4º lugar com Franca, e logo depois do jogo a gente já foi para Franca para começar o NBB, né? E ali a gente tirou um pouco de força, fez um grandíssimo jogo contra a Franca, e eles acabaram com a vitória. Só que ali a gente não teve o tempo de assimilar, acho que a derrota da semifinal para o Corinthians. E aí a gente foi psicologicamente muito abalado para Bauru, né? E a gente teve uma derrota dura com o Bauru de 20 pontos, e aí foi começar. Mentalmente a gente foi muito para baixo, né? A gente sentiu muito essa derrota do Corinthians
E a gente estava tentando, e aí, com a quantidade de jogos, a gente não teve tempo para parar e treinar, de aquecer um pouco os jogos, e a gente foi um jogo atrás de um jogo, e aí, coincidentemente, a gente teve essas derrotas. E aí a gente teve um tempo para treinar, teve acho que 10 dias, foi a hora que a gente realmente tivemos reuniões, conversamos, sabemos os pontos, uma autocrítica de todo mundo, sabemos que a gente tinha que melhorar. Não é fácil também você ter uma troca de armação no elenco. O Elinho, que está jogando muita bola essa temporada, é um estilo completamente diferente do meu, então também o time estava acostumado com o estilo de jogo do Elinho, e demora um pouco de tempo para entrosar com o meu estilo de jogo. Então acho que agora a gente está começando a se entender cada vez mais, né? E acho que é por isso que as vitórias estão vindo, né? A gente vem jogando melhor, a gente vem se entendendo, né? A gente está sofrendo um pouco de lesões. Eu tive o pé torcido, eu fiquei fora de 2 jogos, o Coelho machucou lá no Sul, né? O Beto tinha se machucado, então assim, a gente está também se achando como elenco, mas eu acho que tem tudo para agora para frente a gente começar a melhorar e subir, que é o nosso objetivo, é ficar entre os 4. Essa pressão que você comentou, bom, só para contextualizar um pouco, o São Paulo, ele, acho que foi a primeira derrota para o Corinthians, foi justamente nessa semifinal do Paulista, né? Você acha que essa questão psicológica tem muito a ver com o sarrafo que o São Paulo tá? Porque o São Paulo é um case que tem que ser estudado de clube de camisa, porque ele sobe na Liga Ouro, é campeão da BCLA, vai disputar Mundial, vai em 2 finais de NBB, então assim, é um sarrafo que está muito alto, né? Você acha que o psicológico tem a ver com a pressão efetivamente que existe no projeto? Eu até quando eu acertei a minha vinda para São Paulo, eu conversei com o Rossi, né? E a gente estava falando justo sobre isso. E assim, ele falou, cara, nem a gente, lógico que a gente trabalhou para isso, mas é impensável você pensar em 4 anos, olha tudo que São Paulo ganhou, disputou, né? É muito rápido, foi muito rápido a ascensão. E é isso, acho que assim, jogar em time de camisa é sobre isso. Os times de camisa, a gente não entra para disputar, vamos ver, vamos ficar entre os 8 e aí a gente vê o que a gente faz. Não, é para buscar títulos. E essa mentalidade de São Paulo, então o sarrafo que você está falando é exatamente isso. Tipo assim, a gente ficou mal com a derrota da semifinal, porque o objetivo, a pressão é final. E eu não digo a pressão por uma coisa ruim, para mim é uma coisa positiva. Que assim, a pressão, a cobrança é para disputar títulos, né? Eu acho que isso eu sempre pensei assim na minha carreira. Eu não quero estar num time para disputar, eu quero ganhar, não importa o que seja. E acho que isso quebrou a gente mentalmente, porque a gente respira essa pressão, a gente respira esses objetivos, e você não alcançar é uma frustração muito grande, né? Então, com certeza tem isso, né? Quando eu falo que eu felizmente consegui já jogar com 3 times de camisa, você respira isso, que as pessoas que chegam, às vezes, que nunca jogaram, parece ser igual. Eu falei, cara, não é diferente. Jogar nesses times é diferente. Então você também, os jogadores que não aceitam, tem que saber disso. A pressão é maior. Tem o ônus e bônus. Também quando você tá bem, é uma coisa maravilhosa, né? Você anda em tudo quanto é lugar, as pessoas te reconhecem, a gente vai jogar lá na Unifacisa, tem torcida. Só que tem o bônus, tem a pressão, né? Então eu acredito que com certeza o baque maior foi essa frustração de não conseguir alcançar os objetivos. Falando em adaptação, você tem 3 passagens recentes com 3 atitudes e 3 expectativas diferentes em relação a você. No Brasília, você tinha expectativa de ser o protagonista maior, porque você era o franchise player daquele time. Você passa de uma temporada, você sai no meio da temporada para o Flamengo, que é para resolver um problema crônico que o Flamengo tinha de armação, e agora você está vindo para o São Paulo não só para substituir o Elinho, mas também para ter um ataque mais agudo, depois da perda de alguns jogadores, como o Marquinhos e tal. São 2 anos que você está transmutando o teu jogo muito rápido. O que você muda em treinamento? O que você tem que fazer para se adaptar a essas 3 situações, cara? A primeira coisa, e eu acho que a mais importante, eu trabalho muito meu mental. A primeira é a conversa com o técnico, de entender o que ele espera, o que ele quer, não só de mim, mas como o time. Essa última temporada, Brasília, vamos começar de Brasília. O Dedé é um cara fantástico, assim, é um dos técnicos
melhor que eu já trabalhei na minha vida. Eu tenho uma relação muito boa com ele e foi especial trabalhar. Pena que foi pouco tempo. Ele foi o primeiro a saber quando podia ter essa situação de minha saída do Flamengo e foi um cara fantástico e, enfim. A gente conversou muito com ele, eu conversei muito com ele e ele falou, cara, eu preciso de você nisso, 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 eu preciso que você puxe mais a pontuação, eu preciso que você lidere. E assim, eu trabalho muito meu mental. Quando eu fui pro Flamengo, era uma situação completamente diferente. Eu tava chegando no meio, eu precisava injetar uma energia, fazer o time funcionar. Eu precisava ser um cara que fizesse mais o time rodar, colocar cada um na sua posição, botar uma energia do que talvez pontual, que é o que eu fazia em Brasília, né? E isso foi, de novo, conversando muito com o Gustavo, eu já identificando que o Flamengo poderia ajudar no time, e é isso, eu trabalho muito meu mental, de falar assim, cara, agora eu vou mudar meu estilo de jogo, eu preciso fazer esse time jogar, preciso fazer isso aqui. E no São Paulo, eu comecei dessa forma também. Eu conversei com o Bruno, saíram peças importantes, então a gente vai reformular. Então, quando a saída de peças e entrando outras, você vai encaixando e vai entendendo que cada um vai ter um papel no time. Conversei muito com o Bruno, falou, cara, você precisa seja agressivo aqui a sexta, você vai ter mais liberdade, você vai fazer o time rodar, tal, tal, tal. E assim, eu também vou entendendo, vou pegando confiança dos jogadores, dos meus colegas, eu vou entendendo como é que eles jogam, e assim, eu vou vendo muito durante os jogos, eu vou entendendo a necessidade de cada jogo, né? Tem jogo que, cara, é um jogo que vai ser para eu jogar meu pique e passar para os pivôs. E tem jogo que eu sinto que eu falo, cara, eu acho que o jogo é para mim hoje, eu preciso pontuar, e porque acho que o time tá precisando disso. Então é muito assim, eu trabalhei de novo, assim, mental, entender o que cada situação precisa, né? Eu acho que isso que eu consigo me sair bem, assim. Tem uma pergunta só que eu quero te fazer sobre o Corinthians em 2019. Para mim é o divisor de águas do projeto do Corinthians que só agora está efetivamente botando a cabeça para fora. Quão dolorida foi para vocês aquela derrota para o Botafogo na Sul-Americana, cara? Aquilo ali foi o divisor de águas mesmo, cara. Dói até hoje, acho que eu falei esses dias, porque o Coelho tava no Botafogo, Ele né? acabou com o jogo, né? E a gente se sacaneia toda vez sobre isso, né? Cara, para mim ali era a cereja do bolo de um projeto que fazia 2 anos apenas, projeto que eu acreditei, eu acabei voltando da Espanha para esse projeto, e assim, foi muito doído, cara. Foi uma parada, porque a gente estava num momento tão bom do Corinthians, a gente estava, se eu não me engano, 7, 8 vitórias consecutivas, jogando bem, a gente ganhou o primeiro jogo lá de 20 pontos, só que teve um jogo contra o Pinheiros, nesse meio entre um jogo e outro. E a gente acabou perdendo de 1 ponto, até o Betinho fez a sua sexta lá no Corinthians, e acho que a gente acabou ali com a frustração pela derrota, a gente perdeu o foco da final. E quando a gente chegou na final, em casa, pô, ginásio lindo, cara. Eu lembro que a minha visão, quando eu entrei no vestiário, saindo do vestiário assim pra quadra, tinha tipo 6 mil pessoas, a Gaviões lá com o bandeirão. Falei, cara, a gente não pode perder esse jogo, assim, é uma coisa, tá lindo isso aqui. E, cara, e a gente não conseguiu tirar. Muito méritos do Botafogo, assim, o Léo, junto, o Cauê jogou muita bola, o Jamal jogou muito bem, o Coelho. Fizeram 2 jogos lá incríveis, mas assim, cara, dói até hoje essa derrota, é um título que eu queria ter tido com a camisa do Corinthians, porque, bom, tá colhendo os frutos, né? Acho que foi muito sério desde o ano 1, né? A gente passou por pandemia, a gente passou por várias coisas. Saí só naquela época porque essa pandemia, o clube sofreu um pouco financeiramente, mas foi muito dolorosa essa derrota, cara. E vocês estavam invictos na Sul-Americana. Invictos, a gente não tinha perdido, a gente jogando bem, assim, a gente tava. Eu brinco com o Coelho, ele falou, cara, eu não sei como a gente ganhou, porque a gente jogou ele falou, a gente jogou em casa no Rio, a gente foi amassado por vocês. A gente foi, assim, meio que acreditando, mas sabendo que o poder que vocês estavam jogando em casa, ginásio lotado, e, cara, a gente não conseguiu sair do poço, assim, a gente, até no terceiro jogo a gente chegou a ficar a 2, 3 pontos, mas a gente acabou perdendo ali no final. Foi dolorida aquela. Eu lembro que eu fiquei acho que 1h30, 2 horas no vestiário para ir embora. Foi tipo assim, foi triste assim. Acho que o projeto merecia. E acho que vai acontecer, porque o Corinthians trabalha muito sério, tá investindo cada ano que passa, investe um pouquinho mais, chegou na final do Paulista, tá indo bem no NBB aí, então eu acredito que
os próximos anos o título vai vir. Tem uma coisa que eu ouvi, eu não sei se é verdade, assim, que esse título era tão marcado para o Corinthians que acho que nem a diretoria do Botafogo marcou hotel para o último jogo, cara. Eles estavam tão convencidos que iam perder que isso diz muito, e se for verdade, né, tem que ter uma confirmação. O trabalho do Léo foi espetacular. Pena para vocês que realmente era uma. Eu acho que ali o Corinthians mudava de patamar no projeto, cara. Não, foi. A gente ali tinha chegado na final do Paulista, jogando contra a Franca. Foi o Franca jogando muitíssimo bem. Eu acho que a gente não estava preparado ainda mentalmente para ganhar aquele título do Paulista. Então, assim, foi uma crescente. A gente chegou na final do Paulista, chegou na final do Sul-Americano, a gente jogando super bem, né? E a gente estava muito confiante ali. E o Léo fez um grande trabalho, tem que enaltecer o trabalho de Botafogo, jogaram muito bem, mudaram taticamente ali, a gente não conseguiu se adaptar rapidamente, quando a gente viu estava 20 atrás, jogo 3 foram 20 atrás, a gente correu, mas não conseguimos chegar. Vamos mudar um pouquinho, sair um pouquinho de quadra. Fischer atualmente é o presidente da Associação de Atletas Profissionais aqui do Brasil. Não sei se vocês sabem, né? Teve uma pequena confusão no pós-temporada, a Liga Nacional de Basquete e a CBB. Vou começar pela primeira pergunta. As duas partes procuraram vocês, cara? Procuraram, as duas partes procuraram e a gente rapidamente, porque a gente foi muito cobrado, né? Uma questão de falar, qual lado vocês estão? E desde o começo eu falei, não existe lado, a gente está falando do basquete brasileiro. A primeira coisa que a gente fez, e eu quero muito falar aqui e agradecer desde sempre o Felipe, que é o Trunfo, né? Todo mundo conhece ele como Trunfo, que é o nosso advogado, que sempre esteve com a gente, né? É um cara que faz um trabalho fantástico. E a gente rapidamente marcou 2 reuniões, tanto com a Liga quanto com a CBB, para a gente entender o lado de cada um e para tentar ajudar, de alguma forma, a visão dos jogadores para a gente resolver essa situação e crescer o basquete. Não é bom para o basquete essa briga. E também parabenizar todos os jogadores, que foi um mutirão que participou. Foi a primeira vez desde que eu conheço, por exemplo, o Gui, o Giovannone era o presidente, depois ficou o Teichmann. Foi uma das primeiras vezes que a gente viu um mutirão mesmo, todo mundo interessado em querer saber, todo mundo querendo participar. Então, assim, isso mostra um pouco, ao longo dos anos, a força que os jogadores têm. E eles procuraram, sim, e a gente escutou os dois lados. Tem que escutar os dois lados, porque são jogadores profissionais. Isso não é uma brincadeira. Isso é trabalho, isso é CLT, isso é direito de imagem, então tem que se ouvir os dois lados. O que me impressiona é como vocês, jogadores, técnicos, que efetivamente fazem o espetáculo, como vocês não são tão considerados. 2 campeonatos da forma que eles estavam desenhando, vocês iam jogar pelo menos 100 partidas. Isso é inumano, cara. Se um time que decidisse disputar o campeonato da CBB e o NBB, ia disputar quase 100 partidas. Não dá. Isso sem contar a Champions, né? BCLA, Sul-Americana, algumas federações têm estadual. Cara, a gente agora, para ser assim, eu até estava conversando com o Gui Deodato ontem sobre é uma coisa nova para a gente, a quantidade de jogos. A cada 2 dias tem um jogo, tem viagem. Por exemplo, a gente jogou segunda-feira, joga hoje, quinta-feira, joga sábado. Semana que vem a gente viaja para a Argentina, joga BCLA. De lá da BCLA, da Argentina, a gente vai para Brasília, joga os 2 jogos. Tem 2 dias de Natal, joga mais 2 jogos. Então, assim, também está se adaptando. Não só os atletas, os preparadores físicos também estão se adaptando. Estou vendo uma grande quantidade de lesões de jogadores, principalmente musculares, que não há tempo hábil para se recuperar. E treinar, que isso é um difícil, né? Você joga segunda, aí terça-feira você recupera. Aí quarta-feira já é um pré-jogo. Como é que você vai treinar? Não dá. Aí quinta, aí sexta já é pré-jogo. Assim, então a gente está se adaptando. E é isso, cara. Acho que a gente é uma coisa que eu venho reclamando e falando sobre isso, de os atletas terem mais voz, né, de conseguirem algumas coisas mais, assim, a gente somos ouvidos, mas não somos ouvidos, entendeu? Que eu acho que é essencial. Acho que está existindo uma cultura já ao longo dos anos que muitas vezes as pessoas acham a gente quer ganhar uma briga, né? Um exemplo, né?
a Liga fez 20 times. Não, a gente tá brigando porque a gente quer. Não é uma briga com a Liga, eu quero ganhar uma discussão com a Liga. Não, a gente faz muitas discussões porque a gente tem uma outra visão. A gente está defendendo o nosso. Fala, cara, será que tantos jogos? Será que vai ter a estrutura da viagem? Será que. E aí, muitas vezes, você acha, não, porque os jogadores só querem ganhar uma briga com a gente, né? E é uma coisa que não é verdade. A gente quer elevar o nível. Por exemplo, se a gente não consegue descansar, como é que a gente vai fazer bons jogos? Como é que a gente vai performar? Então, assim, várias coisas que, assim, é difícil, né? É um sistema, é cultural, mas cada ano a gente dá um passinho a mais, assim. A gente tem que pegar o exemplo da NBA, né, cara? A NBA diminuiu o calendário, diminuiu o jogo seguido. Eu tenho uma questão muito grande com essa geração nova que acompanha não só basquete, futebol como esporte, que não consegue entender que do outro lado tem um ser humano. O ser humano sente dor, o ser humano cansa. O jogador de basquete, então, tem as mãos todas arrebentadas. Isso aqui. Cara, o cara tem que parar. Ele tem que parar. Voltando um pouco a essa questão da CBB e NBB, eu acho que também não existe lado, e eu estou muito preocupado porque o Brasil hoje não tem a segunda divisão. A segunda divisão do Brasil parou, que era o campeonato da CBB. Então, posições de trabalho que poderiam ser ocupadas por atletas profissionais não existem hoje. E, assim, pelo visto, não vai existir nessa temporada. E aí, o que acontece? Aí daqui a 2, 3 anos, quando vier a Olimpíada, vão falar, nossa, olha, a gente não consegue ir, não sei o quê. Aqui, cara, começa aqui o problema. Bom, a última coisa em relação a esse problema, você publicou um post, uma carta, no dia, acho que se não me engano foi perto do anúncio do NBB, sobre a questão dos salários atrasados na competição. Isso é um problema endêmico, é um problema que acontece direto. A gente já conversou um pouco antes, assim, mas o que pode ser feito para tentar amenizar essa situação e dar uma segurança maior para os atletas? Cara, tem muitas coisas, assim, algumas coisas que, particularmente, essa nota aconteceu comigo. Uhum. E foi muito frustrante, e foi uma coisa que eu passei para o pessoal da Liga, assim, como é que eu agora, vendo para os jogadores se associarem, associação dos jogadores, se isso acontece? Qual o respaldo que eu tenho de falar assim, cara, se associe, você vai ter segurança, se isso está acontecendo, sabe? Foi uma coisa muito... Achar uma vírgula no acordo que talvez no jurídico deu a parecer que talvez não precisaria segurar, assim, mas não era questão de ir para o jurídico, era uma questão de posição. Foi o que eu repassei para ele, falei, cara, a posição da Liga deveria ser, não, pague o atleta integralmente do que o acordo diz, e aí sim, eu falei isso pro Paulo Bassu, até que a gente ficou na ligação, falei, cara, essa deveria, assim, vocês não deveriam nem entrar para ver se, cara, deveria ser a posição da Liga, porque é isso que a gente quer. A gente não quer agora, com, sei lá, 2 meses de campeonato, saindo pipocando que times estão com salário atrasado, sabe? E isso é uma das coisas que eu acabo sendo punido, né? E eu não tenho problema nenhum, eu boto minha cara para bater, só que as pessoas têm que diferenciar sobre o atleta Ricardo e o presidente. Eu sou o presidente da associação, eu faço toda a defesa dos atletas, aconteceu comigo, tanto que eu soltei uma nota da associação, pela associação, não fui eu que escrevi a minha nota, poderia, eu quase escrevi, que logo depois também eu fiquei sabendo, isso eu não falei para ninguém, quase ninguém sabe, eu fui proibido de dar entrevista durante os jogos, inclusive no jogo de Franca, que foi o nosso primeiro jogo, eu estava em Franca quando soltamos a nota, e eu fiquei sabendo, na emissora, amigos meus me ligaram, que trabalham, e eu fiquei sabendo disso logo depois do jogo. Então, Rapidinho, você acha que isso tem relação com aquela entrevista que você deu aqui no Rio? Foi no Rio, no Brasília e Flamengo? Faz sentido porque, assim, tinha acabado de acontecer, é isso que eu falo, que a confusão entre o atleta, Ricardo, e o presidente da associação. Como assim? Como sabiam que eu sou presidente da associação, e sabiam de quem que da carta estava falando, o que é mais fácil? Não vamos deixar o Ricardo falar, porque pode ser que ele entre nesse mérito e não seria bom, sabe? Só que isso é um absurdo acontecer isso. Isso é censura, entendeu? Mas eu falei, cara, não preciso, no momento, chegar e falar, botar mais fogo na fogueira, mas é um trabalho que eu
e principalmente o Felipe, o Trunfo, e a gente fala com os jogadores de como a gente pode mudar esse sistema do nada consta. Como é que a gente pode evoluir? A minha ideia não pode ter o prazo, assim, por exemplo, quando você tem um prazo da inscrição, para mim é quando tem que estar quitado tudo. Não existe você, no último dia da inscrição, você fazer um acordo com algum jogador, e talvez nem esteja mais no time, você faz um acordo pela temporada inteira, sendo que você está contratando jogadores. Isso é uma cultura totalmente errada. Então, eu vou contratar 10 jogadores diferentes, aí o 11º vai ser esse cara do acordo, aí o cara não paga esse acordo. Tipo assim, qual é o sentido disso? Então, eu acho que tem a data da inscrição, essa data aqui, que são, teoricamente, 3 meses, são 2 a 3 meses entre uma temporada e outra. Cara, esses 3 meses, você tem que estar quitado. Não existe você começar uma temporada não quitado. Esse é o geral do nada consta. A ideia do nada consta é começar a temporada sem dívidas, mas hoje está começando a temporada com várias dívidas. Até porque a maioria dos projetos de basquete são feitos através de lei de incentivo. Então, se o cara está pedindo a lei de incentivo, ele está pedindo a lei de incentivo para a temporada. Se ele está tendo que pedir lei de incentivo para pagar débito antigo, ele não consegue desenvolver o time. De novo, é uma bola de neve, né, cara? E a gente sabe a dificuldade do esporte brasileiro aqui de você arrecadar dinheiro. Eu entendo isso, é difícil os clubes terem saúde, para mim também falta planejamentos, não sei o quê, mas tudo bem, é difícil arrecadar, tá complicado para todo mundo. Eu tenho dois restaurantes fora aqui em São Paulo, sei como é que é empreender, sei como é que é difícil arrecadar, mas assim, tem que ter uma lógica. Como é que é isso que você falou, você arrecada, aí fala, tá, eu preciso pagar esse cara, então você paga essa dívida, mas aí o cara que tá no time, mas agora eu não tenho dinheiro, mas eu acho que, mas tudo bem, o pensamento não, tudo bem, chega lá, eu faço um acordo e vai jogando, e assim, você vê, felizmente, esse ano, ali, teve um time só que teve problema na reta final, todos os outros pagaram, mas assim, é sempre os mesmos times, e agora o que tá acontecendo são os mesmos times, então assim, é uma coisa de sentar e rever urgente. A gente tem que rever urgente isso. Não é para a segurança do atleta. Eu acho que é pela imagem do basquetebol brasileiro. Em vez de a gente estar falando de jogos, a gente está falando, aquele time está de novo devendo salário, tal, até quando? Então, não é uma imagem boa para o basquete? Não é. Então, vamos sanar isso. Vamos mudar. Mas aí, em vez de 19 times, vai ter 15. Que tenha 15. A gente não precisa ter 20, 25 times. Vamos ter 15 corretos. Isso é uma imagem que poderia passar. O clube X quer entrar? É isso aqui que vai acontecer. Se não acontecer, vai sair. A gente não pode ter mais só para falar que tem 19 times, que é o maior campeonato de todos os tempos, e sendo que os times não têm saúde para pagar. Aí começa viagem de ônibus de 12, 13 horas, aí fica no hotel ruim. Aí, como é de longe, vem e faz várias viagens em vários lugares para economizar. E aí cai de novo da onde cai a estrutura para os atletas. Os atletas não conseguem performar, porque paga ali, paga aqui, aí não tem estrutura para os atletas. Então, é uma bola de neve, está tudo interligado. Tinha muita coisa a mais para falar, mas eu preciso falar de uma coisa que me incomoda profundamente. Eu sei que a associação não tem gerência em relação a isso, mas você foi um cara que sofreu, você perdeu um título por conta de um erro de arbitragem quando jogava pelo Bauru. A arbitragem, acho que não é só no NBB, mas mundial, caiu muito de nível, mas muito assim. Existe alguma conversa com a Liga, com o CBB, para ter alguma melhora nisso? Porque os erros se acumulam, os jogos ficam mais tensos por conta disso, e prejudica o espetáculo, né? Tem tido alguma conversa em relação a isso, cara? Acho que isso de 98% dos atletas reclamam disso, né? Isso foi uma das pautas. Gustavinho Lima tá trabalhando na Liga, né? E a gente vem constantemente conversando, principalmente na temporada passada, que ele queria saber as pautas, do que os atletas mais reclamam, mais não sei o quê, e ele falou, cara, foi unânime com todos os times que eu falei, todos os atletas reclamam da arbitragem. E é uma coisa que vem cada ano, assim, é difícil falar, isso é uma das pautas, mas é difícil falar o que poderia ser feito. Não sei se são cursos, eu não sei se é punições, né, que a gente não sabe se acontece ou não acontece, que eu acho que deveria também, que o atleta que é punido é exposto,
E a arbitragem deveria ser exposta. Meu pai diz uma coisa que eu acho que é verdade, que deveria ser feito. Deveria ser uma empresa. A arbitragem deveria ser uma empresa, né? Que você contrata. Isso é terceirizado. Porque aí sim você consegue cobrar, você consegue fazer um monte de coisa que talvez, como você a arbitragem é sua, da confederação, é difícil. Eu acho também que é uma coisa que poderia ajudar, que eu acredito que é aumentar o salário. Profissionalizar, né? Profissionalizar mais, porque o que eu acho, como não ganha tanto, normalmente eles têm outros empregos. Eu vi vários, acho que o Locatelli é um que parou, porque ele era da embarcação, se eu não me salvo engano, e vários árbitros, eu sei que tem outros trabalhos. Então, assim, o árbitro tem que apitar, eu vejo direto, apita aqui, hoje no NBB, aí amanhã na LBF, aí, um exemplo, domingo tem o 3x3, então o cara apita 5, 6 lugares diferentes, sem descanso, porque, assim, o árbitro é um ser humano, ele também vai errar, ele também, se não descansar, não vai performar. Então não é só, dar o curso, punição, eu não acho que seja só isso. Eu vi esses dias um vídeo dos árbitros quanto ganham na NBA, né? Os rookies, os veteranos de cada jogo. Eu acho que aqui, como eu acho que isso é no país, né? Como policial ganha pouco, bombeiro ganha pouco, professor ganha pouco. Esses são essenciais na nossa vida que tinham que ganhar muito dinheiro. E eu acho que o árbitro tem que ganhar mais, que aí sim você consegue cobrar o profissionalismo do árbitro. Quanto custa um erro de um árbitro? Quanto custou para o São Paulo aquela falta não marcada em Franca? Quanto custou? Exato. E lá você recordou bem a bola presa do Bauru e Flamengo, né? Jogo 3, acho. Jogo 3, se eu não me engano. Jogo 3. Então, assim, ao mesmo tempo, como é que você consegue cobrar se você não profissionaliza a coisa? Então, profissionalize. Fala assim, agora, o árbitro X, você tem só esse emprego, você ganha bem para fazer isso. Agora, você pode ser cobrado, porque você só faz isso. Como nós, atletas, somos cobrados. Atleta X, você ganha bem, você não está performando. E tá certo, e acho que a cobrança vem em tudo quanto é lugar, toda empresa, não é só no esporte. A empresa, você paga o cara bem, o cara só faz isso, e o cara não tá performando, você vai fazer o quê? Agora, imagina, você paga pouco pros atletas, o atleta tem que joga, mas ele trabalha ali numa empresa tal, faz um bico aqui. Como é que você cobra? Não tem como. Não tem como. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que deveria ser feito com os árbitros. Eu acho que esse é o primeiro ponto, que eu acho que aí sim conseguiria evoluir a arbitragem, ter menos erros. Erros vão existir. Seres humanos. A gente erra, o árbitro erra, conduzir melhor o tipo da conversa. Acho que são várias coisas dentro do jogo que podem ser, às vezes, conversadas. Então, a gente entender como o árbitro tá, tem dia que não dá para falar, tem dia que dá para falar. Então, padronizar as coisas um pouco e subir o nível do financeiro. Acho que isso é um caminho que eu vejo. Subir o nível que teve foi nessa entrevista, porque, Fischer, você é muito craque, cara. Pô, assim, se me deixar, eu fico aqui horas contigo, queria te falar um pouquinho do teu tempo. Pode conversar sobre esses assuntos, são assuntos complexos e legais de ser discutidos, porque é o que eu estava falando esses dias, eu já estou ficando velho. Assim, e umas coisas que eu estou brigando não vai ser para mim, vai ser para a geração que vem. Né, umas coisas para evoluir nosso basquete, porque eu quero ver o basquete melhor. Eu quero, mas é a garotada que tá vindo, 18, 19 anos. Daqui 6, 7 anos eu paro, entendeu? Então a gente vai ver isso mais para frente, como a felicidade que eu tô vendo novos dirigentes nas equipes serem ex-jogadores. Isso vai profissionalizar nosso basquete. Eu acho que é uma visão de juventude, uma injeção nova que os jogadores têm. Então, tamo aí. Eu gosto, essas conversas são boas e eu vou estar brigando sempre para a gente conseguir evoluir a nossa modalidade. Uma coisa que me dói o coração, como o NBB não cuida da sua história. Eu estava aqui no Jogo das Estrelas, aqui no Rio, aquele que teve na Arena, que teve um jogo do Flamengo e não sei o que e tal. E aí anunciaram você e não sei o que e tal. Aí tinha um menino do meu lado, assim, né? Aí eu falei, esse é o Ricardo Fischer, jogou não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Cara, você... Deodato, Derek, não sei o quê. Esses jogadores que são formados no NBB, o NBB tem que divulgar vocês, cara. Uma coisa que a NBA faz muito bem, se chegar para um moleque desse assim, perguntar quem é o pique 50 do draft, o moleque lá, pum, crava. Cara, o NBB cuida muito pouco da sua história. Eu estava fazendo a pesquisa aqui
para entrevista, tem muito pouca coisa do teu time do Bauru, cara. É um timaço. Um dos grandes times que eu já joguei na minha vida, assim, de muitas histórias. E, Foram, cara, assim, se perde, né? pois é, cara. Eu acho que isso, infelizmente, é uma cultura nossa brasileira. A gente cuida muito pouco dos nossos ídolos. A gente tinha, sim, eu fiquei um grande amigo pessoal do Marcelinho Machado, e ele anunciou, e eu falei, cara, você vai anunciar seu último ano, porque o Brasil merece curtir o seu último ano, sabe? E assim, foi muito pouco. Cara, é um dos caras, os maiores jogadores da nossa história, sabe? Eu já falei isso algumas vezes, com todo respeito. Mas o último jogo do Marcelinho Machado foi um jogo de eliminação em Mogi. Não dá, cara. Marcelinho Machado tinha que ter um jogo no Ibirapuera, tinha que ter um jogo no Maracanãzinho, cara. Com toda a geração NBB lá, cara, batendo palma. O que eu falei, é uma cultura nossa. Infelizmente, a gente não cuida. A gente está sempre olhando para o próximo. Agora apareceu. Esse jogador está jogando muito bem. Então, a mídia é nesse. Ah, agora, 5 dias depois, aparece outro. Não, vamos nesse. E o que tá ficando para trás, a gente respeita muito pouco a nossa história. Digo, pô, beleza, eu não odeio falar de mim, mas sei da minha importância dentro do basquete. Como você falou do Bauru, cara, a gente ganhou do Real Madrid, foi vice-campeão mundial, jogamos em Nova York, pô, ganhamos não sei quantas vitórias consecutivas, ganhamos tudo. E assim, é muito pouco. E eu digo, pô, joguei com o Alex, é pouco, sabe? O E Alex ainda tá jogando, então ainda é tá um em evidência. time, e é um time que ainda tá aí, cara. Léo Mendel ainda tá aí, Fusaro tá aí, você tá aí, Deodato tá aí. O time tá aí, cara. Entendeu? O Ele Larry, vai. O Larry tá jogando, cara. Pô, então assim, você falou, Marcelinho Machado, e tem outros grandes que pararam. O Fúvio, que é um cara, porra, pra mim é um gênio. Tudo que eu aprendi na armação, eu falo, foi você, Fúvio. Falo pra ele toda vez. Lá em São José, ele me abraçou e falou assim: me ensinou o que é armar o jogo. E é muito pouco, sabe? Fúvio, beleza, teve um post, falamos do Fúvio, mas Fúvio, sabe? cara, o Fúvio é aquela coisa, como a NBA sabe vender, ele faz parte da primeira dinastia do NBB, que é o Brasília, entendeu? Isso daí, eu não entendo como eles não conseguem. Ah, porque tá com a Globo. Cara, vocês já estão com a Globo tá desesperada. Faz alguma coisa, cara. Eu Faz também um. acho. Tinha que ter um pós-carreira. Você vê, na NBA, os jogadores param e já vão trabalhando dentro da NBA, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Que isso, para mim, o Flamengo tá pioneiro nisso. Tem o Fred lá, que é um armador, que ele faz todo o trabalho de laterais, armadores, ele faz um grande trabalho lá de fundamentos. Precisamos ter mais, vamos pegar outros jogadores. Eu vi esses dias a gente foi jogar no União Corinthians lá no Sul e o Rogério, o grande pivô, foi lá dando aula um pouquinho antes do jogo num pivô, como fazer um gancho. A gente precisa de mais isso, a gente precisa de mais jogadores participando. Por exemplo, você vê um cara que é outro gênio, que você nunca mais escutou, é o Valtinho. Maltinho, cara. Valtinho é uma lenda do nosso basquete, cara que, pô, sofri pra caramba pra marcar ele, mas ele não faz mais parte do basquete, sabe? Como não tem essa introdução para os atletas trabalharem junto ao basquete, que eu vejo muita gente parando e com fome de trabalhar no basquete, acaba se frustrando, desanimando, aí começa a fazer outras coisas, sabe? Eu conversando muito com o Gel Williams, que também foi um dos nossos pivôs, os caras da história, e a gente conversando sobre associação, o próprio Chilton, eu conversei com ele até ontem sobre associação, assim, você fica desmotivado. Fala, eu quero entrar, como é que eu posso ajudar? Mas sabe quando é tipo, beleza, mas é um atleta. Essa coisa tem que mudar, sabe? E até você falou uma parte da Olimpíada sobre ir nas Olimpíadas e tal. Isso é um outro assunto, né? Porque a gente está discutindo aqui o topo da pirâmide, mas o lá embaixo, que são a base, do que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, é o que é o nosso futuro, que a gente fala muito pouco. E isso é o nosso futuro do basquete. Então a gente está falando, nós brasileiros temos que cuidar um pouco do passado e cuidar do futuro. A gente está cuidando muito só do presente, de uma coisa ali, agora esse jogador apareceu, agora tá, eu tô os holofotes, vai para NBA, não vai para NBA, vai para Europa.
Não, temos que cuidar de tudo, sabe? E a mensagem, principalmente para o topo, tem que ser sincera, entendeu? O Brasil hoje é muito difícil ele conseguir uma vaga olímpica porque o basquete masculino é o esporte coletivo mais difícil do mundo. Por isso que a vitória com o Canadá é importante. Eu, obviamente, fiquei chateado, mas você deve ter visto o post do Juca Kfouri falando da seleção e não sei o quê. Se eu fosse a Liga Nacional, eu chamaria ele para todos os eventos, cara. Vem ver o que eu estou fazendo aqui. Vem ver, assim, entende o que eu estou fazendo aqui e tal. Não é fácil. Cara, o grupo do Brasil para a Olimpíada não é moleza, não vai ser fácil. Mas a gente tem que ser sincero, cara. A gente é muito crítico, né? Eu acho que quando a gente quer ver no mais alto patamar. Mas, cara, o esporte brasileiro é muito difícil. Quando alguém ganha uma medalha olímpica, qualquer esporte seja, é que assim, você não tá entendendo o que essa pessoa passou. Não digo só no basquete. Ah, pô, o basquete não foi. Cara, você já viu as seleções? Você já viu agora o pré-olímpico, as seleções que estão fora da Olimpíada? É inacreditável. Ah, basquete é uma vergonha. Não fez. Cara, peraí. A gente ganhou do Canadá, sabe? Aí a gente não exalta nossas vitórias, a gente só critica, é só o negativo. Ah, mas na hora que tinha que ganhar, perdeu da Letônia de 20. Não, você tá vendo a Letônia jogar? Pois é. Tipo assim, agora estão falando, puta, agora é tranquilo o nosso caminho pra Olimpíada. Vocês não estão entendendo que não é tranquilo. Não é, cara. É muito difícil. Então, não é só no esporte do basquete, são todos os esportes. Assim, é uma briga toda vez. Então é isso. Às vezes as pessoas que criticam não sabem o dia a dia. Então vai lá, é isso que você falou, vem cá, vem ver como é que é difícil fazer o esporte. Arrecadar dinheiro, fazer a melhor estrutura. Porque a gente aqui muito criticou, mas também é difícil pra caramba você ir lá e fazer. Então vem cá, faz aqui, vamos ver se você consegue resultados. Óbvio tem coisa para melhorar, a gente sempre, óbvio que tem. E a gente tá aqui para tentar ajudar, e criticar também faz parte. Acho que igual a gente não joga bem, a imprensa critica, pô, esse ano o cara não tá bem, faz parte isso. Mas é muito difícil, é muito complicado ter resultados. O feminino tá tendo ótimos resultados, né? E felicitar muito o Neto, que foi meu técnico também, é um cara que eu torço muito, o Falcão, Diego Falcão, que é assim, é uma mudança de cultura, só que o brasileiro não tem a paciência para esse projeto. É entender que fala, cara, a gente vai, entre aspas, se ferrar ao longo desses anos, mas a gente vai conseguir chegar. Não, a gente já quer ganhar, já quer não sei o quê, que blá blá blá. É muito difícil o cultural do Brasil. A gente é muito binário, cara. É 0-1, não tem jeito, né, cara? Brasil. Alguém perdeu, ficou em vice, porcaria, não vai. Eu converso muito com o William, o mago, que o levantador que agora parou de jogar, e é uma curiosidade que ele, né, a gente cresceu junto no mesmo prédio em São Paulo, a mãe dele mora lá até hoje, e a gente sempre conversou isso, cara. Ele falou, cara, às vezes eu cheguei numa final, a gente foi vice, e assim, todo mundo destroça, inacreditável. Cara, eu cheguei numa final, a gente sabe quantos times tem para chegar numa final, sabe quanto? Assim, e aí a gente só exalta a vitória. Então, a gente tem que exaltar o trabalho, o processo. É um processo. O Corinthians, que a gente falou dos títulos, está no processo. Está batendo na trave. Os últimos anos está batendo na trave. Uma hora vai acontecer. Franca fez um grande projeto, bateu na... Agora está ganhando os títulos. Flamengo foi assim, bateu, ganhou títulos seguidos. Faz parte, não adianta, não dá para perder, troca tudo, ganhou, mantém tudo também, então assim, tem que ir devagarzinho, mas uma hora o brasileiro vai aprender. Fischer, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, se deixar a gente fica aqui horas e horas, boa sorte hoje no jogo. Obrigado. Divirta-se e, cara, muito bom falar contigo. Pô, foi bom, papo bom. Vamos marcar, em breve a gente vai falando de outras pautas. Se a gente deixar esse aqui, se não tivesse jogo, eu ia falar, vamos ficar até 4 horas, a gente vai casquear. Mas isso, cara, obrigado pelo espaço. Eu vou para São Paulo e a gente marca um no estúdio, pô, direitinho. Vamos marcar vamos estúdio, tem que ter um cafezinho pra gente tomar um café. Isso. Valeu, Pedro, foi um prazer. Obrigadão, Fischer.